As fossas oceânicas são o lar de criaturas extraordinárias e costumam ser zonas de interação entre as placas tectônicas. Muitos se interessam em descobrir mais sobre a Fossa das Marianas, a mais profunda que conhecemos em nosso planeta. Com mais de 11 mil metros de profundidade, esse lugar é caracterizado pela ausência de luz e por uma pressão que chega a quase 8 toneladas. Por conta dessas condições extremas, apenas organismos com adaptações excepcionais conseguem sobreviver nesse ambiente inóspito. Bem-vindos ao canal Mito ou Verdade. E hoje, vamos explorar 7 das criaturas mais incríveis que habitam o ponto mais profundo da Terra. A Fossa das Marianas, situada entre o Japão e a Austrália, é resultado do encontro das placas tectônicas do Pacífico e das Filipinas. Estima-se que essa formação excepcional tenha surgido entre 6 e 9 milhões de anos atrás. A Fossa das Marianas tem a forma de um arco e se estende por aproximadamente 2.550 quilômetros. Em sua extremidade sul, encontramos o ponto mais profundo dos oceanos, conhecido como Challenger Deep, que atinge cerca de 11 mil metros de profundidade. Esse nome homenageia o navio dos pesquisadores que descobriram a localidade. Durante 4 anos, o navio inglês Challenger percorreu mais de 110 mil quilômetros com a missão de realizar o primeiro mapeamento do leito oceanográfico. A cada cerca de 225 quilômetros, a equipe lançava uma corda com um peso na ponta para medir a profundidade do local em que se encontravam. Até que em uma expedição a cerca de 300 quilômetros da ilha de Guam, na extremidade sul das Ilhas Marianas, os pesquisadores tiveram uma grande surpresa. Quando lançaram a corda, ela não parava de descer e ia descendo cada vez mais, até que finalmente alcançou o fundo daquele imenso abismo. O que foi medido foi surpreendente, cerca de 8 quilômetros de profundidade, um resultado que desafiava a compreensão da época e abria novas fronteiras para a exploração científica dos oceanos. Essa descoberta não apenas revelou a profundidade impressionante da Fossa das Marianas, mas também despertou o interesse por tudo o que poderia habitar suas águas escuras e inexploradas. Assim, a Fossa das Marianas foi descoberta, mas ainda não se tratava da Depressão Challenger. Essa localização específica só foi devidamente mapeada em uma expedição realizada em 1951, utilizando sonar, um dispositivo que emite ondas sonoras para identificar objetos no fundo do mar. Essa tecnologia permitiu que os pesquisadores determinassem a profundidade exata do Challenger Deep. A primeira descida tripulada foi realizada em 1960 por Jacques Piccard e o tenente da Marinha Don Walsh, a bordo do submersível da Marinha dos Estados Unidos, um batiscafo chamado Trieste. Desde então, outras descidas ocorreram, incluindo a expedição de James Cameron em 2012, que fez uma descida solo no submersível Deep Sea Challenger. Além dessas, diversas missões não tripuladas também exploraram essa região, utilizando veículos operados remotamente. Para se ter uma ideia da enormidade da profundidade da Fossa das Marianas, o Monte Everest, a montanha mais alta do mundo, tem cerca de 8.850 metros de altura. Com isso, o Challenger Deep atinge uma profundidade ainda maior, de aproximadamente 11 mil metros. É possível visualizar o quão profunda é a Fossa das Marianas. Devido a essa profundidade, a região é extremamente fria e fica completamente sem luz solar. Essas condições contribuem para a presença de organismos bastante curiosos, que iremos conhecer a seguir. Mas antes, quero dar uma pequena pausa para pedir para você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Assim, você não perderá nenhum vídeo quando for lançado. E se possível, deixa o like também para eu saber que você gostou do vídeo. Para chegarmos até a Fossa das Marianas, vamos dar um mergulho na superfície e descermos em sentido vertical para vermos o que encontramos pelo caminho, até o nosso ponto de chegada. A gente começa a nossa expedição na superfície do oceano. A camada superficial é chamada de zona epipelágica, também chamada de zona fótica, que vai até 200 metros de profundidade, é a camada mais superficial do oceano, onde a luz solar chega, permitindo a fotossíntese. A temperatura é mais quente e varia dependendo da localização e das estações do ano. Aqui encontramos uma grande diversidade de vida, incluindo peixes como sardinhas e atuns, mamíferos marinhos como golfinhos e baleias,
além de diversas espécies de corais, crustáceos e plâncton. Recifes de corais e florestas de algas marinhas são habitat vital para muitos organismos. Depois temos a zona mesopelágica, que varia de 200 a 1.000 metros de profundidade. Também conhecida como a zona crepuscular, essa camada recebe uma quantidade limitada de luz, tornando-se um ambiente de transição entre as águas iluminadas e as escuras. A temperatura começa a cair e a pressão aumenta gradualmente. Muitas espécies se adaptaram a viver nesta zona, como o peixe-lanterna, que possui órgãos bioluminescentes, e diversas espécies de águas-vivas. A vida é menos abundante do que na zona epipelágica, mas ainda assim é rica em biodiversidade. Algumas espécies de tubarões e lulas também podem ser encontradas aqui. Logo abaixo temos a zona batipelágica, que vai de 1.000 a 4.000 metros de profundidade. Nesta região, a luz solar já não chega mais, e as temperaturas continuam a diminuir, geralmente abaixo de 5 graus. A pressão do ambiente aumenta significativamente, atingindo níveis extremos. As criaturas que habitam esta camada são adaptadas à escuridão e à alta pressão. Podemos encontrar espécies como o tubarão goblin e o peixe abissal. Algumas destas criaturas têm características peculiares, como corpos macios ou grandes bocas adaptadas para consumir qualquer alimento que passe por perto, uma adaptação à escassez de presas. De 4.000 a 6.000 metros de profundidade, temos a zona abissal. Esta zona é totalmente escura e se estende até as profundezas do oceano. As temperaturas são próximas de 0 grau e a pressão da água é esmagadora, chegando a mais de 400 vezes a pressão atmosférica ao nível do mar. Apesar das condições extremas, a vida ainda prospera. Espécies como os moluscos gigantes, anêmonas e diversas espécies de peixes adaptados ao abismo, como a rã-peixe, são algumas das formas de vida encontradas aqui. Muitas dessas criaturas desenvolvem estratégias únicas, como bioluminescência, para atrair presas ou se comunicar. Chegamos então à zona abaixo de 6.000 metros de profundidade, a própria Fossa das Marianas. Com profundidades que alcançam cerca de 11.000 metros, é o ponto mais profundo dos oceanos da Terra. Nesta região, as condições são extremamente inóspitas, mas a pesquisa científica revelou que a vida ainda é possível. A fossa abriga organismos únicos, como o pequeno camarão conhecido como anfipod, que foi encontrado vivendo em profundidades extremas. Outros organismos, como micro-organismos e algumas espécies de peixes adaptados, são igualmente fascinantes. Pesquisas continuam a revelar novas formas de vida, desafiando nossas compreensões sobre a adaptação e a existência em ambientes extremos. O peixe-dragão negro, também conhecido como Gypsia dragonfish, tem uma aparência similar à de uma enguia. Possui dentes afiados e uma pele pegajosa, isenta de escamas. Para se orientarem na escuridão, esses peixes utilizam a bioluminescência, que é gerada quimicamente em seu interior. Essa luz que produzem é crucial tanto para a movimentação no fundo do oceano, quanto para a identificação de suas presas. Diferente de outras espécies bioluminescentes, a luz emitida por essa espécie se encontra em uma faixa que inclui parte do espectro eletromagnético, abrangendo a radiação infravermelha. Essa característica proporciona uma grande vantagem, pois a maioria dos animais não consegue detectar a radiação infravermelha, enquanto o peixe-dragão negro é capaz de visualizá-la. Esse peixe consegue tirar proveito de sua bioluminescência, iluminando as profundezas escuras do oceano para localizar suas presas sem que ninguém perceba. As fêmeas dessa espécie podem atingir até 40 centímetros, enquanto os machos são significativamente menores, não ultrapassando 5 centímetros. As larvas apresentam características interessantes. São transparentes e possuem olhos localizados na extremidade de 2 longas antenas. Conforme envelhecem, essas antenas diminuem e se retraem para o corpo, resultando em olhos típicos, semelhantes aos das formas adultas.
O peixe-olho de barril foi identificado pela primeira vez em 1939, o que despertou grande interesse entre os cientistas. Eles se questionavam sobre como um peixe desse tipo conseguia enxergar em regiões tão profundas e sombrias. A primeira fotografia de um exemplar vivo foi tirada apenas em 2004, revelando que ele possui uma cabeça transparente, onde os olhos em formato tubular são visíveis, o que originou seu nome. O verme zumbi, também conhecido como verme comedor de ossos, se alimenta principalmente de ossos de baleia. Para penetrar nesses ossos, ele utiliza um ácido que perfura a estrutura óssea, além de contar com bactérias simbióticas que ajudam a decompor o osso em proteínas e nutrientes que ele pode digerir. O verme também possui estruturas semelhantes a galinhos que utiliza para captar oxigênio. Para investigar esses animais, os cientistas utilizaram como isca carcaças de baleias, além de ossos de várias outras espécies, incluindo vacas, perus e tartarugas. Os vermes mostraram-se vorazes, consumindo a carcaça de todos os animais apresentados. De acordo com a bióloga marinha Shannon Johnson, essa adaptação para digerir répteis e aves reforça a hipótese de que os ocedáctilos pertencem a uma linhagem que data do período Cretáceo, que ocorreu entre 144 e 66 milhões de anos atrás. O tubarão-duende pode alcançar até 5 metros de comprimento, mas até agora apenas 45 espécies foram identificadas ao redor do mundo, sendo a mais pesada delas com 210 quilos. Um dos aspectos mais intrigantes desse tubarão é sua mandíbula. Diferentemente dos tubarões brancos, cuja mandíbula é fixada ao crânio, a mandíbula do tubarão-duende é sustentada por ligamentos e cartilagem, o que permite que ela se projete durante a mordida, quase como um ataque furtivo. Esse movimento gera um efeito de sucção que ajuda na captura do alimento. Seus dentes afiados são mais eficazes para prender a presa do que para mastigá-la. O peixe-bolha é frequentemente considerado o animal mais feio do mundo, embora essa avaliação possa ser injusta, e vou explicar por quê. Ele é um dos animais marinhos mais raros do planeta e geralmente vive a mais de 300 metros de profundidade, não se aventurando em águas mais rasas. Para lidar com a pressão das profundezas, seu corpo é composto de ossos flexíveis e uma carne gelatinosa. Essa espécie está totalmente adaptada à vida em águas profundas. Quando removido do ambiente aquático, sua aparência muda drasticamente. Em resumo, o peixe-bolha possui duas formas distintas: a aparência normal, que exibe nas profundezas do oceano, e uma versão mais gelatinosa, que aparece ao ser trazido à superfície, onde a pressão é consideravelmente menor. É justamente essa transformação que resultou em imagens pouco elogiosas, que serviram de base para a classificação do peixe-bolha como o animal mais feio do mundo. Ele é considerado um animal meio que sedentário, não possui dentes e só se alimentam das presas que se aproximam de sua boca. Polvo Dumbo. O Dumbo Octopus recebeu esse nome em função de suas orelhas, que lembram as do famoso personagem da Disney. Essas orelhas podem medir até 30 centímetros, e apesar de sua aparência delicada, o polvo Dumbo é capaz de suportar as altas pressões das profundezas oceânicas. Diferente de outros polvos, seus tentáculos são todos conectados, apresentando uma formação que lembra um guarda-chuva. Essa não é uma espécie única, mas sim um gênero que inclui 3 espécies distintas conhecidas até o momento. Todas possuem tentáculos e barbatanas na cabeça, e além disso, costumam engolir suas presas inteiras. Como vivem em uma região de difícil acesso, temos poucas informações sobre esses fascinantes animais. Peixe pescador demônio do mar. Este animal possui uma luz na ponta, semelhante a uma vara de pescar com um LED. Esse animal realmente existe e é conhecido como peixe pescador. A antena no topo de sua cabeça é utilizada para atrair presas até seus dentes afiados. Embora possa parecer assustador, esse peixe não é muito grande. As fêmeas podem atingir cerca de 40 centímetros, enquanto os machos chegam a aproximadamente 15 centímetros.
Mesmo com essas dimensões modestas, o peixe pescador é capaz de devorar presas que se aproximam do tamanho do seu próprio corpo. Quanto mais eu vejo, mais eu pesquiso sobre o fundo do mar e as criaturas que lá existem. Mas fica claro para mim o quanto ainda não exploramos quase nada. Por isso que dizem que conhecemos apenas 5% do oceano. Você não concorda com isso? Deixe aí nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de descer um pouquinho aqui a tela e deixar o seu like e um comentário para eu saber o que você achou do vídeo. Eu espero você no próximo. Tchau!